Então, primeiro vamos responder as perguntas do Instagram, tá? Depois, inbox. A Paula, né? Se os irmãos mais velhos têm ciúmes. Essa eu acho que foi pra mim, porque a Flávia, né? Já sabemos. Não quis sofrer na vida. Não tem ciúmes. O Kazu e a May, eu achei que a May fosse ter muitos ciúmes e a gente trabalhou muito isso durante a minha gestação. Flávia, você vai lendo, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E também as pessoas me ajudaram, sempre que vinham e perguntavam dos bebês, também perguntavam dos mais velhos, então a galera foi bem legal comigo. Eles não têm ciúmes, às vezes fica tentando a Nani. Obrigada, Nani! Às vezes ficam tentando chamar só um pouquinho de atenção, mas faz parte. A outra, você quer responder uma, Flávia? Não tem pra você. Mentira. Já contei, tá? A Mari perguntou se a Rá pediu um irmão. Então, a Rá, ela pediu irmão até... Isso, até quantos anos ela perguntou também. Então, a Rá pediu irmão até acho que uns 10 anos, mais ou menos. Ou um pouquinho mais, porque assim, o tempo passa rápido e eu me perco. E aí, eu pensava que eu ia engravidar de novo. Até ela fazer uns 10 anos, e eu ainda tinha isso na cabeça. Vou engravidar de novo. Mas mais pensando nela, porque era uma pressão da parte dela de... Eu nunca vou ser tia por causa de vocês. E meus irmãos... Aí ela voltava, às vezes, da escola com desenho... Ela falava assim, as pessoas desenham irmãos, cachorros, e eu não tenho ninguém pra desenhar. Então, eu ficava chateada. Então... Eu queria ter mais um filho, mas pensando nela. E aí eu pedia muito a Deus, eu orava, eu falava assim, ai Deus, coloca isso no coração do meu marido, porque ele nunca quis. E aí um dia a minha sogra falou comigo, ela falou assim, Flávia, ao invés de você ficar orando, pedindo pra Deus colocar esse desejo no coração do seu marido, você também tem que orar, assim, ou coloca no coração dele, ou tira do meu. Porque eu tava orando pra Deus fazer só a minha vontade, né? E aí eu comecei a orar desse jeito e Deus tirou total a vontade de eu ter mais filho. E a Raíssa nunca mais pediu irmão. E tô bem assim. As pessoas às vezes cobram muito. Quando você... As pessoas cobram demais. Cobram. Quando namora, quando vai ficar noivo. Quando noivo, quando vai casar. Quando casa, quando vai ter filho. Quando tem um filho, quando vai ter outro. Aí quando você tem dois, parou! Assim, você sempre tá devendo. Eu queria ter mais... Eu não tô devendo mais, na verdade, ninguém... Por favor. Ninguém pergunta outra coisa. Ai, Jesus. Agora as pessoas acho que olham pra cara e falam assim... Cuidado! As pessoas ficam com medo, assim, de ser engravidar de novo. Fica. Morrendo de medo. Na verdade... Eu tô com medo também. Sério? Do ar que você respira. As pessoas acham que eu engravido com facilidade, só porque eu tive todos os filhos da Só nação, porque? né? Mas não é, gente. Não é que eu engravido com facilidade. É que Deus me escolheu. Entendeu? Quase a Maria. Olha, peraí. Carla paga a dívida. Pagou a dívida. Você pagou a dívida. Você não tá mais devendo nada. É verdade. Tô com crédito. Na verdade, você já terminou? Já. A pergunta aqui, ó. Que horas que você faz com 4 filhos? Tem coisa que a gente pula. Paula, fica na sua. Eu fui escolhida. Na verdade, gente, olha só. Eu nunca imaginei que eu fosse ter filhos. Nunca fui aquela pessoa, ai, vou ter filhos. Nunca. Sou dessas. A gente percebeu. Nunca pensei. E meu cabelo também não tá pensando que ele tá ao vivo. Peraí. O meu. Eu também quero. Ai, gente, essa é grande, hein, linda? É linda. Não é fácil. As pessoas não me cobravam filhos e eu e o Eric, a gente combinou que com 3 anos de casado, a gente ia ter o primeiro filho. Mas aí, a gente não sabe contar e com 2 anos e meio, aí veio o Kazu.
Mas antes do casu... Pera, mas isso aí tem a ver com a minha pergunta, que eu acho que é. Eu disse... Pera. Tá. Porque ela vai pegar a minha pergunta, eu já não tenho muitas, as minhas perguntas estão no celular, eu não posso ver. Tá. A Carla, ela orava, pedia pra Deus gêmeos. Por quê? Pra quem não sabe, minha mãe é gêmea. Então a gente sabia que um de nós íamos ser filhos gêmeos. E eu me apoiava na história de que é raro ter gêmeos negros. Vocês que estão aí sabem. Acontece, mas é raridade. Aí eu falava assim, acho que não vai ser comigo. Mas mesmo assim eu tinha um pouco de medo. E ela orava. A minha pergunta é, você acha que você teve filhos gêmeos de tanto que você pediu? Ou você teve filhos gêmeos porque, meu Deus, tá engasgado. Eu tô doente ainda. Pega um copo d'água pra ela, por favor. Ô, produção, um copo d'água aqui, por favor. Ou você acha que teve filhos gêmeos porque é genético e ia acontecer mesmo, e, enfim. Não porque você pediu muito. Nunca pensei nessa. Tomara que o olho vê. Não, tomara não. Tomara que todo mundo tenha gêmeos pra tá entendendo o que eu vivo. Mentira. Mas acho que quando um tem na família, os outros irmãos também correm risco? Não existe essa sua tese. Pode acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer! Você que não se cuida, não. Então, eu acho que não foi por eu ter pedido. Não foi. Mas você foi a única que pediu. Obrigada, produção. Peraí. Tá aqui no ponto. Produção, retira o copo aqui, por favor, senão vai quebrar. Eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Sai, papagaio! Então, eu não acho que foi por eu ter pedido muito, não. Na verdade, eu pedi na primeira gestação, igual ela falou, mas eu não sabia ainda... Ixi, a Blanche, agora a gente vai ter que falar em línguas. Mentira. Então, onde eu tava? Você pediu muito pra Deus, mas você não acha que foi por causa Não disso? foi por eu ter pedido, não. Eu não sabia o que era ser mãe de gêmeos e eu pedi. Eu não sabia nem o que era ser mãe. Eu pedia, eu tava grávida do casu. Você queria gêmeos pra ser mais rápido. Pra já viver tudo de uma vez e acabar com tudo. Porque eu sempre fui muito ansiosa, muito desesperada na vida, né? E aí, quando aconteceu a gestação do casu, na verdade, foi um susto, assim como todas as... Ai, Jesus. Vai, senão você perde. Tá. A zoeira da Blanche. Aí, eu já perdi. Gente, eu tô muito com problema. Calma. Você esqueceu? Produção, onde eu tava? Eu falei pra parar de ler. Você falou que não teve gêmeos por causa disso. Você queria antes até ter o primeiro. Mentira. Aí eu queria muito... Eu sei que grávida tem memória ruim. Mas é até os 6 Você não meses. tá mais grávida. Eu li que é até os 6 meses, falta 2. Que medo. Então, aí eu tinha muito essa questão de ter logo os gêmeos, mas é porque as amigas que estavam em volta também tinham engravidado. Então a gente tava vivendo a mesma situação. A Paula, a Carol, a Luana, a Flávia não, sempre foi apressadinha. Mas todo mundo tava na mesma vibe. Eu sou apressada, eu sou mais velha. Aqui, ó. Mais velha. Bem mais velha. Todo mundo tava na mesma vibe. Então, eu queria curtir isso. Só que não veio gêmeos. E eu nunca mais pedi pra Deus. Eu não lembrava mais da possibilidade. Nós não falamos mais sobre isso. Mas Deus, ele não esquece as nossas orações. Ele não esquece, mas ele sabe que foi num momento de ignorância da pessoa. Mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Carol era grávida eterna. Mas eu fui escolhida. Hoje eu entendo. Os meus filhos são meu campo missionário hoje. Eu aprendi assim, tô vivendo isso. Tô mais sussa com essa situação de ser mãe de gêmeos. De gêmeos e mais 2. De quadrigêmeos, praticamente. Flávia. Se a Flávia me dá dica, essa é, na verdade, uma das perguntas que eu quero fazer pra ela. De maternidade, né? Nós estamos falando. Dicas de maternidade? Você acha que eu vou pedir dica de quê? De moda que não é, né?
Maquiagem. Mal andada, Moda mal gestante. vestida, do jeito que você tá toda rasgada na minha casa. Vai logo. Então, se ela me dá dica, velho, só casal. Só casal, velho. Moda gestante. Eu não tô mais gestante, Paula, no caso. É um pouquinho da gordura que vai saindo. Flávia. Vai sair do depende. Não, depende, né? Flávia. A gente pula. Tá, desculpa. O meu medo, medo, é de passar pela adolescência, porque eu acho que a adolescência é muito difícil. Eu queria saber da Flávia, tudo bem que a Raíssa, a gente nem viu a adolescência dela, mas se você pode dar alguma dica, assim, alguma coisa que deu certo pra você, pra quando eu chegar na adolescência da minha geração de intercessores. É que até os seus chegarem na adolescência, a adolescência da minha já vai estar muito... Ela já saiu. Já vai até. ser mãe. A Raíssa Ah, já minha saiu filha da já saiu da adolescência. Eu acho que a Raíssa Já não vai vai ser ser mãe. mãe. Acho que ela não deve ter Vai. esse desejo. Vocês estão rindo com a gente por quê? Tá engraçado, gente? Eu acho que passou uma pergunta. Será que se rolar pra baixo dá problema? É melhor não Pode mexer. rolar, Nós pode temos rolar. aqui no Pode nosso rolar. ponto. ó. Produção, Tem alguma pergunta que a gente anota perdeu? as perguntas aí, Anota por favor. Então, Só tem elogios, não tem perguntas. Tá, depois você fala, produção, não é agora. Não, então, a Raíssa, quando ela veio, não tinha nenhuma criança perto dela. Então ela foi a primeira tudo, a primeira sobrinha, a primeira neta, a primeira filha, primeiro tudo. E primeira filha é ótima, né? Só tenho essa. Então, ela sempre foi muito madura, assim. Você conversava com ela, uma vez uma amiga foi conversar com ela tinha um assunto tão evoluído e ela era criança, e a pessoa falou, ela é anã? Tipo, a pessoa ficou preocupada, porque ela estava muito evoluída. Então, eu não consigo achar que a Raíssa... Eu não consigo ver a Raíssa, assim, como referência de adolescente, assim. Porque quando a gente fala em adolescente, a gente pensa rebelde, aborrecente e tal. E graças a Deus, a Raíssa sempre foi, assim, um doce mesmo. Ela nunca deu trabalho. Às vezes eu me sinto muito mais na idade dela e ela na minha, porque ela é tão cabeça feita, assim, que eu me surpreendo, sabe? Ela não expõe muito, coisa assim. Eu sou toda, né? Mas... Você é toda? Então, Né? Toda. mas, assim, uma das coisas, um ensinamento que não tem como a gente fazer diferente é criar na igreja, não digo na igreja, mas os nossos princípios. Minha mãe teve 5 filhos e todos ela conseguiu encaminhar, assim, tem um ou outro que destoa, mas todos, como falo? Tem que Pra eu tomar não me cuidado com perder. o que você fala. Não, a gente Tô não velha, tá Todas. doendo. não descambou, entendeu? Então, gente. assim, com exceção do meu irmão mais novo, que ele era meio revoltadinho, mas mais revoltado com a minha mãe, não com a gente. Então, pra mim, ele continuou do mesmo jeito. Pode pegar. E é isso, assim, a Raíssa sempre foi tão tranquila que eu não tenho muito o que dizer. Mas essa série, 13 Reasons Why, assim que fala? Essa série me deixou, assim, um pouquinho tensa, sem dar spoiler aqui, porque eu tive filha adolescente e minha filha passou por algumas situações... A Barbie entrou, deixa eu me arrumar aqui que... Ela passou por algumas situações no colégio, não era nem na faculdade, no colégio, não de preconceitos, nada disso. E isso eu tinha um pouquinho de medo, né? Por ser a única negra no colégio, eu ficava um pouco preocupada. Mas ela estudou num colégio cristão que não tinha nada de cristão. E isso decepcionou ela. Então foi um tempo de depressão, que ela teve que resolver isso na terapia. Foi bem difícil. Então, e na série, eles tratam muito isso, né, de depressão, e eu via que os pais queriam... Um bebê, Paula. O bebê número 2. Produção, traz um dos Qualquer bebês. dois. Qualquer um que estiver chorando mais. E, assim, a série eu assisti como mãe, né, com olhar de mãe. E os pais, com exceção de um,
sempre perguntava dos filhos, queria saber como estavam os filhos, tal, e os filhos sempre falavam que estavam bem. E eu passei por isso, minha filha sempre falou que estava bem, até ela passar esse processo difícil. Então eu acompanhei um pouco, mas... Então é complicado, É. Ou seja, ela não tem nada pra falar pra mim. Pra né? ensinar os seus filhos. Não tem nada pra estar ensinando, no caso. Mas eu li ali, alguém escreveu, a May é muito tranquila. Traz Ela é May, só pra mesmo. eles A May verem é ela bem também. tranquila, mas Um pouquinho mesmo igual. assim, Gente, produção. a gente Você vê a sempre... expressão do modelinho? A gente sempre tem medo, né? A gente se preocupa. Porque esses tranquilos... May, você vai bater aí, vai cair o celular, filha. Porque você vai dar um probleminha ao vivo. Peraí, deixa eu pegar o bebê aqui. Esses mais tranquilinhos, assim, dá um sustinho na gente, né? Gente, por que tem um laço aqui atrás da cabeça dela? É que foi lá pra trás. Onde tem um laço? Deve tá puxando. pendurado? Era aqui. Calma, calma, não Tinha mexe. tinha caído. É, você tá na frente, Mimei. É aqui o laço. Perguntaram aí como que... Ô, Flávia, pra você. Como você ajudou a Rá nessa questão que você passou? Que ela passou, no caso, né? É. Então, foram só 3 anos que ela teve que mudar do colégio que ela estava e ela foi para esse outro porque tinha o ensino médio nesse outro colégio. Então foi bem difícil assim para ela. A gente acompanhava um pouco, ela só dormia, ela não queria acordar. Então a gente viu que tinha alguma coisa estranha. E ela pediu muito para estudar nesse colégio, porque ela achava que era incrível. Só que depois, estando lá, ela viu o quão difícil era, né? E aí, só que só tinha 3 anos. E o Silveira falou, falta pouco, vai acabar, realmente. Só que hoje, na faculdade, ela é outra pessoa, né? Nessa faculdade que ela tá. E aí teve um trabalho que era para retratar um pouquinho da vida dela, um tempo da vida dela, e ela fez um trabalho que um tempo da vida dela ela era uma flor, e depois a flor murchou e ficou tudo preto, então o trabalho ficou assim meio nublado assim. E depois agora ele começou a florescer, e ela falou assim que era a vida dela, assim, que ela teve um período negro, obscuro. Graças a Deus a Raíssa tem a cabeça boa, isso que eu falo, e assim, nós somos muito amigos. Sabe, eu, Silveira e a Raíssa, a gente conversa sobre tudo